Olá, bem-vindos a todos e todas para mais um encontro da nossa disciplina Teorias e Metodologias da História 3. Continuamos falando sobre os sujeitos históricos, debates em torno das noções de verdade na escrita historiográfica. Hoje, encerramos com a pergunta: produzimos alguma verdade? Essa é uma pergunta que tem sido respondida já há bastante tempo pelos historiadores, e tem sido uma forma de pressionar a produção historiográfica e tem sido uma forma também de luta política em torno daquilo que nós produzimos, porque, como já foi dito, há inúmeras tentativas de revisionismo histórico. Já há algum tempo atrás, na década de 80, nós já vimos textos revisionistas que concluíam, inclusive, que o Holocausto não aconteceu, ou que davam a possibilidade de que, ao convencer o público receptor, né, que recebia essas obras, de que, ao convencê-los de que determinadas ações, como a do Holocausto, não existiram, que isso, portanto, poderia ser uma nova verdade. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso e tentar também pensar sobre os limites éticos do nosso ofício e qual a nossa responsabilidade com a produção historiográfica. Então, o debate ele acontece em diversas frentes. Esse debate ele ganha muita força nos anos 70 e ele tem um caldo cultural social dele. Primeiro, vamos falar um pouco da história da escola dos análises, que vocês já conhecem, já estudaram em outros tipos de teoria, mas só lembrando que é uma perspectiva historiográfica que avança bastante no sentido de trazer a possibilidade de novos objetos, novas abordagens, novas metodologias desde os anos 30 do século passado. Mas, a partir dos anos 60, há o que alguns chamavam de uma história migalhas, na medida em que esta historiografia passou a pulverizar bastante os seus objetos, e aí alguns não conseguiam enxergar nesta pulverização qual era o sentido, qual era a busca, que unia toda essa discussão. E aí abriu-se um risco para dizer, se tudo é história, se podemos fazer história de tudo, temos algum limite e alguma responsabilidade com essa produção? Há também a crise do socialismo lá dos anos 80. A crise do socialismo levou, então, ao fim da União Soviética, né, à criação das várias repúblicas, e para alguns, ali estava registrado, né, o fim da história. Isso foi uma expressão, inclusive, cunhada por Francis Fukuyama nos Estados Unidos. Para ele, se não existia mais a disputa entre socialismo e capitalismo, significava que o capitalismo burguês venceu, portanto, não fazia sentido mais falar em história, porque não existia mais essa disputa. Nós percebemos que a nossa realidade hoje mostra que isso não é bem verdade, né? A disputa geopolítica está posta com novos atores, como a China, atores antigos como a Rússia, enfim. Essas disputas macro, elas continuam existindo, mas, além disso, ainda que elas não existissem, a história não acabou porque as pessoas estão tentando produzir mudanças, incorporar as suas necessidades, enfim. A história não é a história das instituições globais, né? Ou os modelos de modos de produção. Mas isso também, essa ideia de um fim da história, abriu uma possibilidade de dizer que agora podemos escrever sobre tudo, não há nenhuma mais responsabilidade a mais, porque não há mais disputas colocadas socialmente. A própria renovação do marxismo, muito importante nos anos 60, 70, mas que abalou um pouco também da confiança dentro dessa tradição. O marxismo, durante muito tempo, foi uma tradição dominante na universidade, muitas universidades. A sua renovação era importante,
porque, como o próprio Thompson nos ensina, novas gerações chegam, essas gerações elas precisam fazer novas perguntas à realidade, e também muito dessa renovação do marxismo veio com a crise do stalinismo, com a descoberta dos crimes, do regime, enfim. A crise do socialismo, com a revelação de sua força, de seus governos ditatoriais, eles abalaram um pouco a confiança nesse modelo. Deu-se a impressão, para muitos, e esse é o sentido que hoje tenta se colocar sempre que fala em comunismo, que todos os regimes comunistas eram regimes ditatoriais e violentos, e que as pessoas não tinham possibilidade de viver de maneira plena num regime como esse. Então, a crise, numa perspectiva de viver de forma diferente, também leva à ideia de que só existe um bloco homogêneo, ou de que a história não tem mais importância, porque não precisa mais revisitar essas disputas. E, por fim, o que nós chamamos, no nosso encontro anterior, que da democratização dos sujeitos na história. Isso pode levar, na medida que nós incorporamos novos sujeitos, pode levar a uma ideia simplista de que é, é possível, é necessário contar a história de todos os sujeitos e dar a mesma importância a todas elas, sem ter um sentido político para a nossa produção. O que assegura essa democratização num sentido ético é o que nós queremos da nossa produção. Então, não adianta a gente falar, se podemos escrever sobre tudo, podemos, então, trazer pessoas como o Coronel Brilhante Ustra para a nossa produção, dizer, agora é um protagonista que eu construí. Não é assim, porque há um limite ético. Você pode transformar ações como, de um jeito como esse, como ações heróicas ou importantes na história. Então, pode vir como denúncia da tortura como método político de combate aos sujeitos, mas não como protagonista. Então, essas questões, elas abriram muitas possibilidades e geraram uma insegurança na produção cinematográfica. Então, é um pouco disso que esse momento de questionar a verdade aparece. Um dos autores, então, que expressa esse questionamento em torno da veracidade daquilo que escrevemos é um intelectual norte-americano, Hayden White. Ele, então, é um autor, um nome mais conhecido daquilo que se convencionou chamar de virada linguística. O que significava isso? A virada linguística significava dar uma importância fundamental àquilo que estava escrito no papel, à capacidade linguística do que estava escrito. Então, a importância do texto estaria no texto, não na capacidade desse texto de se ancorar numa determinada realidade para ser escrito. A história, então, ela estaria muito mais próxima da literatura, da ficção, do que de uma escrita realística. A história seria avaliada pela sua capacidade de convencimento do público, a partir do discurso. Então, a análise do Hayden White e de outros estava muito ligada aos tropos do discurso, porque para ele era isso que nós produzimos. Então, ou nós escrevemos a partir da ironia, ou nós escrevemos a partir da metáfora, enfim. Como a escolha de uma forma de escrever dava um sentido a essa escrita. Então, percebam que o texto passa a ser avaliado pelo texto. O que ele está chamando de o fardo da história é que, segundo ele, durante muitos anos, a história ficou entre a ideia de ciência e a ideia de arte. Quando lhe era cobrada uma cientificação do seu método, ela dizia, não, estamos mais próximos da arte. Quando lhe era cobrada uma capacidade imaginativa da arte, ela se aproximava do discurso realístico, ou científico, como se chama, convencionou falar.
Bom, então, se nós pensamos, como Heidenreich, que a produção deve ser analisada, estudada e avaliada internamente pelo texto, nós passamos, então, a depender de maneira muito significativa do público que recebe o nosso texto. Porque, nesta perspectiva, é a recepção que vai validar aquilo que produzimos. Se produzimos algo distante do que é de uma determinada realidade vivida, e o público que recebe valida, passa a ter sentido. Então, escrever a história significaria, nesse sentido, a arte do convencimento, a capacidade da construção de um discurso que convence. E aí, que vivemos atualmente na política mundial, nos gera um desconforto com essa perspectiva. Porque, veja, no Brasil hoje, uma obra que fizesse um revisionismo sobre a ditadura militar do Brasil, poderia ter uma recepção bem significativa. Não na academia, e não no ensino de história convencional, porque está sendo feito por historiadores e tem um certo controle, do próprio ofício dos historiadores. Mas o público como um todo pode receber de uma outra forma esse novo sentido sobre a ditadura. Inclusive, passou-se a dizer da importância de se escrever o outro lado. Nós passamos a ouvir muito isso. Ah, mas e o outro lado? Então, a história não é um disco de vinil, tem lado A e lado B, né? Nesse sentido. Ela precisa ter um amparo do processo histórico, é um amparo ético, inclusive. Então, esse é o olhar que se apresenta nesta virada linguística, a análise do texto por dentro no texto, e aí o que isso abre como possibilidades. Na medida que você analisa o texto por dentro, então o texto não precisa mais preocupar-se com a sua ligação com um determinado processo histórico que de fato aconteceu. Inclusive, ele não precisa de prova, ele não precisaria nem de citações, ou as fontes poderiam ser lidas e interpretadas, ou, em alguns casos, nem delas ser necessário. E aí, como explicação desse processo, nós trazemos um historiador espanhol, Josep Fontana, que traz uma outra perspectiva e aí fundamenta as críticas em torno desta perspectiva linguística. Primeiro, Fontana traz a história como projeto. O que significa isso? Para a historiador, toda produção historiográfica é um projeto social, no sentido que ela expressa, ela projeta valores, ela faz circular sentidos do que é viver em sociedade. Evidentemente que as pessoas não estão moldando pela produção dos historiadores. Eu nem sei qual a porcentagem de pessoas que leem aquilo que a gente escreve. Mas em termos de sentido, a história é projeto. Mesmo que o historiador não queira, mesmo que ele diga, meu trabalho é uma análise técnica, científica daquilo que aconteceu, ele está projetando. Por que ele projeta? Porque o começo do nosso trabalho é a escolha de um objeto de pesquisa. Bom, se nós escolhemos, por exemplo, trabalhar com a ditadura militar, objeto de pesquisa, essa é a nossa escolha. A nossa escolha já está carregada de um pouco do que nós entendemos como algo importante a ser estudado. Então, vamos pegar, por exemplo, os anos 30 no Brasil. Eu posso estudar a ascensão do governo Vargas, do golpe e de todas as estratégias usadas por ele para chegar ao poder. E reafirmar a importância do Vargas, de todo esse grupo, como aqueles que trouxeram novidades,
avanços, e aí vem a CLT, as leis trabalhistas, mas e reafirmar, então, estes sentidos em torno do que é esse governo. Quando eu falo a partir desse olhar, eu dou importância a esse sujeito, então eu projeto um sentido de que a história é feita a partir de cima, a partir do Estado, a partir de um grupo muito pequeno, o que gera nas pessoas essa necessidade de esperar ou de disputar lá em cima pelo Estado. Mas eu posso falar sobre esse processo a partir do entendimento de como viviam, por exemplo, homens e mulheres nos morros cariocas, que produziam samba, como se institui a visão da malandragem, por que o governo Vargas perseguiu essas pessoas, qual a importância dessas práticas na produção daqueles espaços. Bom, então, quando nós falamos a partir dos sentidos produzidos por esses sujeitos, nós projetamos uma história mais democrática. Nós estamos falando que uma maior que a sociedade é produto de múltiplos sentidos e olhares. Então, as nossas escolhas, elas envolvem um projetar da sociedade. O que nós queremos? Mais democrática, menos democrática, mais elitizada, enfim. E isso, para o Fontana, é a essência do nosso trabalho. Portanto, nós estamos sempre ancorados numa determinada realidade, porque nós somos produtos dela também. E ele explica um pouco da ascensão deste olhar que desacredita. Então, Fontana mostra que, em termos sociais, há uma frustração na década de 60 e 70, uma desilusão com o capitalismo. Isso é expresso, inclusive, dentro dos próprios Estados Unidos, né? Com o movimento hippie, o movimento dos jovens na França em 68, em diversos espaços. Houve movimentos da juventude em função dessas desilusões com aquilo que o sistema prometia. Então, a consequência deste processo, para ele, foi essa fragmentação das explicações. Uma ideia de que tudo era possível, qualquer explicação era possível, qualquer olhar era possível, em função de nova dinâmica social. E falamos um pouco do Ginsburg, do historiador italiano Carlo Ginsburg, que também discute muito deste momento. Para o Ginsburg, a história, mesmo com todos os avanços teóricos e metodológicos, o questionamento com a escola positivista, com os métodos tradicionais, a história não abandonou a necessidade de prova. Portanto, ela não deixou de ter como base da sua produção aquilo que aconteceu. O que, o que nós avançamos é dizer que não é possível achar uma única e fixa explicação para aquilo que aconteceu, porque depende do olhar, das perguntas, depende até da geração. Mas nós não podemos falsear a realidade em função disso. Nós temos que provar aquilo que escrevemos. Podemos dizer que o Holocausto não aconteceu, está lá, inclusive com museus e todo o registro. Não podemos dizer que a ditadura militar não foi uma ditadura. Está lá, inclusive, com um filme sendo premiado, que conta a história de um deputado morto pela ditadura. Então, houve uma ditadura. Nós podemos ter várias explicações sobre esse processo, mas não podemos dizer que ela não ocorreu. Então, o que o Ginsburg mostra para a gente é que nós estamos em busca por evidências. Elas podem ser frágeis, elas podem ser complementadas com a nossa imaginação em determinados momentos, mas isso tem um limite. Então, nós precisamos de escrever baseado, construindo nossas citações, dialogando com outros historiadores. O historiador ele não escreve sozinho, ele não inventa a roda. Ele dialoga com outros historiadores, ele dialoga com antropólogos, com literatos, romancistas, enfim. Tem vários diálogos em sua produção. E dialoga com os sujeitos. Então, o método indiciário do Ginsburg é aquele que busca pelos pequenos indícios dos fatos que ocorreram. Um pouco desse inspirado, inclusive, no personagem
de Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, você pode, de uma única fonte, de um processo judicial ou de um livro da literatura, enfim, de uma única fonte, encontrar vários elementos que reconstrua o processo histórico. E isso vai exigir uma carga de imaginação muito grande, mas você não pode abandonar essa ideia de prova. Então, não é validar o texto internamente. O texto ainda ele pode ser validado, pode ter um valor maior pela capacidade de escrita do historiador. Mas essa capacidade de escrita não envolve poder imaginar as coisas livremente. Essa capacidade de escrita envolve um diálogo com o real. Então, nós não estamos voltando na perspectiva positivista da prova, ou de escrever somente aquilo que está expresso na fonte. A fonte ela é interpretada. Então, dizer que a fonte é interpretada não significa dizer que nós podemos inventar. Então, dialogando também com o historiador francês Roger Chartier, nós voltamos à necessidade de falar sobre a verdade e a prova na história, na produção historiográfica. Verdade e prova não são expressões do século XIX. Elas devem continuar expressas na nossa produção. O historiador inglês Edward Palmer Thompson dizia que o que nós escrevemos ele tem um sentido provisório, mas não significa que seja uma inverdade. Provisório é que aquilo que eu escrevo pode ser rediscutido por um outro colega em outro determinado momento. Mas até mesmo para este outro colega apresentar novos sentidos, ele precisa ter argumentos para isso. Veja bem, vivemos em Campo Grande, em alguns momentos, uma disputa significativa em torno da memória. Nós temos uma memória hegemônica de quem é o fundador da cidade. Está lá no obelisco, um monumento desses fundadores. Você encontra essa história em livros de memorialistas, em alguns livros de historiadores, e você é uma memória que está espalhada por aí já. Mas, recentemente, há uma outra produção historiográfica, um outro olhar, dizendo que a tia Eva é de verdade, a fundadora da cidade. Dizer isso não significa poder inventar. Ora, é possível explicar essa disputa por memória de diversos sentidos, inclusive em função da comunidade em que os descendentes da tia Eva vivem. Eles precisam, para afirmar o local e o direito de ali estarem, eles precisam fundamentar isso numa tradição. E, de fato, essas pessoas existiram, estavam lá, e há diversos registros. A ideia de um fundador é uma disputa por memória, mesmo porque nós sabemos que as cidades elas vão se constituindo e nem sempre você consegue achar exatamente quem é um fundador. Isso é um sentido, isso é uma tradição inventada no sentido de disputa por memória. Mas essa disputa é feita a partir das coisas que de fato aconteceram. Então, a história, ela lida com disputa por memórias, ela lida com o texto, ela deve se preocupar com a produção textual, um texto mais claramente escrito, enfim, um texto até com um refinamento artístico, ele pode até ser mais aceito pelo público. Essa não deve ser uma questão desprezada. O historiador não deve desprezar o texto. Preciso cuidar do texto, escrever da melhor forma possível. Mas entendemos que isso sempre envolve numa disputa por memórias. Então, reafirmamos a necessidade de trabalhar com noção de verdade, de prova na produção historiográfica, não no sentido positivista do termo, não de uma verdade única,
estabelecida, mas ainda que nós possamos discutir, repensar, problematizar novamente, produzir um outro olhar, este olhar é ancorado numa verdade, em algo que de fato aconteceu, mas também num compromisso ético, de uma história mais democrática e de um sentido de ampliar cada vez mais as vozes e os olhares em torno dos processos históricos. Então, ao falar sobre um determinado período, nós não podemos também transformar as pessoas em heróis. Não é esse o papel da história, criar sempre novos heróis, porque nós caímos no risco de alguns aí que tentam transformar até gente como o urso em herói. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é mostrar como cada sujeito, cada grupo atuou socialmente. E aí, lógico, nós temos os nossos valores que vão estar expressos na forma como nós explicamos. Mas o texto também não é um panfleto. Existe um tribunal da história que para avaliar, ou seja, a gente não faz um panfleto para defender determinadas perspectivas. Então, nós fechamos essa disciplina com a contribuição desses autores, o Roger Chartier, José Fontana e o Silvio Gallo, para reafirmar que a produção da história é um ofício científico, mas não é uma ciência diferente. Não temos métodos rígidos, os métodos podem ser sempre discutidos, como eu uso a música, as narrativas orais, mas é um ofício que tem preocupação com uma noção ética, preocupação com um sentido de projeto social. Não é uma ONG. É como nós projetamos os nossos valores socialmente. Então, temos que estar atentos, porque a sociedade está sempre disputando valores. Nós não podemos escrever só pensando no público receptor. O público não pode ser a única base a avaliar nosso trabalho. Nós avaliamos internamente. O livro pode ser até que ele não tenha uma boa recepção no público. Isso acontece, né? Mas porque nós não estamos ligados a uma indústria editorial. Não é para vender, ainda que possa ser vendido também, mas ela tem que ter uma base ética na nossa produção. Então é isso, eu agradeço todas e todas por mais este encontro, por mais esta disciplina, e bons estudos e boa produção para todos vocês.